Olá, turma, tudo bem? Olha só, eu resolvi compartilhar esse vídeo com vocês que eu fiz para responder à dúvida de um aluno do nosso curso Suture com Patrícia Veloso. Eu achei a dúvida dele muito inteligente, muito interessante e muito pertinente. Então, eu acredito que a resposta possa ajudar outras pessoas e eu vou fazer o seguinte, então. Primeiro, eu vou ler a pergunta que me foi feita e depois eu vou fazer algumas considerações. Então, tá lá. Bom dia, doutora Patrícia. Na sexta-feira, acompanhei uma apendicectomia em uma grávida de terceiro trimestre. No momento de fechar a incisão paramediana, de aproximadamente 10 centímetros, os cirurgiões decidiram usar ponto simples e nylon 3.0, se não me engano. Perguntei se poderiam utilizar pontos intradérmicos e eles disseram que até poderiam, mas devido à tensão crescente com o crescimento do feto, a chance de deiscência seria maior. Minha dúvida é em relação à estética final da sutura. É possível que o resultado seja bom, mesmo com ponto simples? Existe algum outro ponto que favoreça o resultado estético, sem que haja risco de deiscência? Desde já agradeço pela atenção. Então, gente, eu quero pontuar algumas coisas rápidas. Primeiro, parabéns para esses cirurgiões que fizeram um diagnóstico difícil, né? A grávida pode ter algumas apresentações diferentes que às vezes nos confundem em relação à apendicite. E que responsabilidade, né? Operar uma gestante dupla responsabilidade, que você está operando a mãe e com também prováveis riscos para o feto. Então, meus parabéns desde já e desejo que esteja tudo bem com a mamãe e com o bebê. Então, vamos pontuar algumas coisas. Primeiro, ele fala em relação ao risco de deiscência em cirurgias na gestante. E aí, vamos perguntar, realmente esse risco de deiscência é maior? Olha só, gente, para quem não sabe, deiscência é a abertura espontânea daqueles pontos de sutura, que pode ser parcial, pode abrir uma parte dos pontos, ou pode ser total, quando todos aqueles pontos se abrem. E realmente na gestação a gente tem maior chance de deiscência, principalmente nesse período aqui que ele relatou, que é o terceiro trimestre, onde o crescimento uterino ele é muito maior e consequentemente a distensão da pele também vai acompanhar e vai ser maior. Então sim, nesse momento você tem maior chance de deiscência, de abertura daqueles pontos. Agora vamos pensar junto comigo. A sutura por ponto simples, ela tem maior ou menor risco de deiscência do que o intradérmico? Menor risco. Então, está certo falar que utilizar pontos simples, você vai ter menor risco de deiscência ali naquele pós-operatório. Outra consideração que ele me fala. É possível que o resultado estético seja bom mesmo assim, se utilizar pontos simples? Sim, é possível. Gente, a cicatrização ela depende de muitas coisas, muitos fatores. Claro, o tipo de ponto que você vai dar, o tipo de fio que você vai utilizar, a espessura desse fio e olha, se você tracionou muito ou não, se você apertou muito aquele nó ou não, se você apropincou bem, aproximou direitinho as bordas daquela ferida e outras considerações que vão ser inerentes à própria cicatrização da paciente. Então, o resultado estético ele depende de múltiplos fatores e não só do tipo de ponto em si. Obviamente que, né, você me pergunta aqui se teria algum outro tipo de ponto que favoreceria o resultado estético sem que tenha risco de deiscência. Risco zero de deiscência, nenhuma sutura vai ter. Toda sutura sempre tem risco de deiscência, principalmente quando a gente fala de um abdômen agudo inflamatório, que o apendicite está entre elas, então existe maior chance já de ter infecção da ferida, e quando a gente tem infecção da ferida, a gente tem mais chance de deiscência, né? E por si só, por estar na gravidez e já no finalzinho da gravidez, qualquer tipo de sutura teria ali maior chance de deiscência, né? Mas vamos supor o seguinte, vamos supor que essa gestante tenha sido operada no momento em que esse apêndice ainda não tenha supurado. Então, nesse caso, a gente teria menos chance de infecção da ferida. Baseado nisso, teria uma outra alternativa que você poderia aproximar as bordas dessa ferida antes de fazer a camada superficial da sutura, a camada final ali,
de sutura da pele. Então, por exemplo, você poderia aproximar o subcutâneo com pontos subdérmicos, de forma que você diminuiria a tensão ali nas bordas na hora de fechar a pele, tá? Então, ao invés de fechou a aponeurose e depois fechou a pele, você faria mais uma camada, mais um plano de sutura que seria ali no subcutâneo. Isso tem suas vantagens e tem suas desvantagens. Qual que é a principal desvantagem? É você acrescentar corpo estranho naquela ferida. Por si só, a presença dos fios ali e mais, né, uma camada de sutura ali, ela aumentaria a chance de infecção no pós-operatório, maior chance de reação inflamatória no pós-operatório. Então, tem desvantagens, mas tem vantagens. Então, você, com isso, com essa aproximação, através de pontos simples, invertidos, com nó invertido, você teria uma aproximação dessas bordas da ferida, uma aproximação melhor das bordas dessa ferida, de forma que a pele, né, ali a parte da derme, da epiderme, ela já estaria mais tranquilamente aproximada para você finalizar aquela sutura ali com um intradérmico, por exemplo. Então, seria uma forma de minimizar a chance de deiscência do intradérmico através do acréscimo de pontos subdérmicos, diminuindo essa tensão das bordas. Aí a gente poderia utilizar ou um fio absorvível, caso você não quisesse tirar no pós-operatório, ou um fio inabsorvível, como é o caso do nylon, por exemplo. Só que se a gente fosse fazer um intradérmico com o nylon, eu utilizaria um fio um pouco mais fino. Talvez o 4.0 nessa situação seria mais adequado. Ou se a gente fosse utilizar um fio absorvível, talvez o monocrio ou o PDO ou o PDS. Então, gente, olha só. Primeira coisa que eu queria reforçar para vocês: não existe verdade absoluta em medicina. Em medicina, geralmente, não é matemático, não é assim, ó, essa conduta está certa, essa aqui está totalmente errada. A gente tem possibilidades de condutas em algumas situações. Nesse caso, por exemplo, eu não acho incorreto o que foi realizado, a justificativa foi legal. Se você utilizou, fez a sutura da aponeurose e partiu para a sutura da pele com ponto simples, eu acho que a espessura, inclusive, do fio foi adequada. Agora, claro, a chance de ter um resultado inestético com um ponto simples é maior do que com o ponto intradérmico? Sim. Porém, a gente tem que ver se para essa paciente, se para a situação em que ela estava, o caso clínico dela, se seria justificável, viável, utilizar uma camada a mais de sutura, mais fios ali no subcutâneo, para a gente utilizar esses pontos subdérmicos, aproximar melhor essa pele e aí finalizar com uma sutura intradérmica, entenderam? Então, acho que assim, achei muito interessante realmente a pergunta, achei extremamente pertinente e eu queria saber de vocês o que vocês acharam. Se você tem alguma ideia diferente, que às vezes eu não pensei aqui, compartilhe conosco, comente aqui, que vai ajudar com certeza o crescimento de todos nós, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima!